black people and white poor people and red poor people and Puerto Rican poor people and Latin American Puerto Rican people of poor people of all descents. They had them caught up in movements based on racism when the Black Panther Party stood up and said that we don't care what anybody says. We don't think you fight fire with fire best, we think you fight fire with water best. We're going to fight racism, not with racism, but we're going to fight with solidarity. Esse que vocês acabaram de ouvir falar é o Fred Hampton, presidente da filial de Illinois do Partido dos Panteras Negras em 1969, falando sobre a singularidade do grupo no combate ao racismo e à exploração dos trabalhadores. Mas, afinal de contas, quem foram os Panteras Negras e o que eles representaram nesses quase 55 anos de fundação? Para falar um pouco mais sobre o assunto, convidamos o professor Sean Purdy, que leciona a disciplina de História dos Estados Unidos na Universidade de São Paulo. Eu sou Isabela Oliveira. Eu sou Regis Ramos e esse é o Fora da Caixa. E vale dizer que, devido à pandemia do coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa, e por isso pode haver interferências na qualidade do áudio. Dito isso, vamos começar. Fundado em 1966, na cidade de Oakland, na Califórnia, o Partido dos Panteras nasceu para atuar como um patrulheiro da comunidade negra, vigiando as ações dos policiais para evitar os abusos dos Pigs contra a população preta de Oakland. E Pigs era como os Panteras chamavam os policiais, de forma bem pejorativa mesmo. Professor Sean, em qual contexto histórico o Partido dos Panteras Negras surgiu? O Partido dos Panteras Negras surgiu justamente no contexto dos movimentos sociais nos Estados Unidos na década de 60, especialmente o movimento por direitos civis, o movimento por Black Power e todos os movimentos anticoloniais que estavam acontecendo no mundo na época. A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a independência de Argélia, vários movimentos de independência na África e a Revolução Cubana, que foram as coisas mais importantes. Então, surgiu em 1966 no contexto de uma explosão social no mundo inteiro e particularmente nos Estados Unidos. O cenário político americano nos anos 60 também foi marcado pela morte de grandes líderes do movimento negro, como Malcolm X, no ano de 65, e Martin Luther King, em 68. Ambos foram assassinados. Essas mortes explicitam a hostilidade da sociedade americana direcionada ao povo negro, deixando claro também a preocupação em minar a todo custo qualquer perspectiva de avanço das pautas negras. Ao se alinharem ideologicamente com o marxismo e mostrarem uma enorme capacidade de organização de massas, os Panteras se tornaram o alvo número 1 de Edgar Hoover, ex-diretor do FBI. O professor Sean Purdy fala agora sobre essa transformação do partido na maior ameaça em toda a história dos Estados Unidos à segurança interna do povo americano, segundo Hoover. Foi considerado a maior ameaça aos Estados Unidos porque foi muito popular e como uma influência desproporcional. Houve mais de 45 núcleos nos Estados Unidos com mais de 5 mil membros, mas não só membros afiliados a esses 5 mil, também houve muita gente na comunidade negra e fora, na esquerda branca, nos sindicatos, etc., que apoiaram os Panteras Negras, porque esse partido representou uma ameaça mesmo ao sistema capitalista dos Estados Unidos, pelo menos no nível ideológico nesse período. Por causa disso, a FBI estava particularmente preocupado com a influência dos Panteras Negras, né? E a comunidade negra apoiou bastante o partido, mesmo se não concordava com todas as políticas, teve uma posição de respeito dentro da comunidade negra e na esquerda como um todo. Para combater essa que seria a maior ameaça interna da história dos Estados Unidos, Hoover desenvolveu o que hoje pode ser considerado um dos aparatos de repressão mais violento da história dos Estados Unidos, que agiu secretamente não só contra os Panteras, mas contra diversos outros agentes e movimentos de esquerda do cenário político nacional e internacional.
8 de março de 1971. Essa foi a data da noite da lendária luta entre Joe Frazier e Muhammad Ali em Nova York, Madison Square Garden, que durou 15 longos rounds. A América inteira parou para ver. A menos de 200 quilômetros dali acontecia outro fato histórico que também chocaria a América. É que um pequeno grupo, liderado por William Cooper Davidon, um professor universitário de matemática e física, invadia um escritório do FBI na cidade de Media, na Pensilvânia. Dentre os arquivos encontrados nessa invasão, estavam alguns relativos a COINTELPRO, o programa de contra-inteligência secreto do FBI, que, segundo esses mesmos documentos, tinham como objetivo, abre aspas, expor, infiltrar, desorganizar, manipular, desacreditar, neutralizar e, se necessário, eliminar as organizações e grupos nacionalistas negros baseados no ódio, suas lideranças, seus porta-vozes, membros e simpatizantes. Parece coisa de filme, né? Mas é tudo real. E para provar que não só são vozes da nossa cabeça, você pode conferir esses mesmos documentos lá no site do próprio FBI. Tá tudo lá, disponível para quem quiser ver. E professor, quais foram as principais ações da COINTELPRO contra o partido? As principais ações da COINTELPRO, da FBI, foram tentativas de minar a influência do partido para causar conflitos internos falsos entre membros do partido. Era também para reprimir judicialmente membros do partido. Das 290 ações feitas pelo serviço secreto desse programa, 245 foram direcionados ao partido. E as táticas utilizadas foram as mais diversas. Aumentar disputas internas, ameaça e perseguição constante dos membros, forjar provas para o aprisionamento de líderes e até a execução de líderes do grupo. E o COINTELPRO também foi usado contra a esquerda como um todo nos anos 60, mas essas ações foram super importantes em entender o declínio do partido, porque os líderes foram presos, vários membros foram mortos em ações da polícia, especialmente Fred Hampton em Chicago, alimentando disputas internas no partido, acabou causando muitos problemas para o partido avançar. Então, essa repressão do Estado, representado pelo programa COINTELPRO, foi essencial como tática do Estado de minar a influência e o poder do partido. O programa político dos Panteras era muito flexível e procurava atender a população de uma forma integral. Eles nunca se restringiram à luta armada, mas sim desenvolveram diversos programas sociais, como o café da manhã gratuito para crianças, as clínicas de saúde da comunidade e as escolas comunitárias que recebiam negros e latinos. Além disso, durante a década de 60, a maior parte dos membros da base do partido eram mulheres. Agora, o professor Sean Purdy fala sobre a participação feminina dentro do partido. Vários historiadores têm apontado de que provavelmente a maioria da militância das pessoas afiliadas ao partido eram mulheres. Houve várias mulheres como Erica Huggins, Kathleen Cleaver e outros que foram super importantes dentro do partido. É claro de que houve uma luta interna sobre questões de machismo no partido, como na esquerda e todos os movimentos sociais na época. Houve limitações, mas houve também um grande esforço para avançar a questão de direitos de mulheres dentro do partido. Além das ações políticas e sociais, o partido também influenciava a cultura estadunidense. O movimento Black is Beautiful foi muito difundido na época com o objetivo de exaltar a beleza do povo negro, trazendo uma identidade visual própria, com traços como o cabelo Black Power e as tranças. Quanto ao vestuário, os Panteras ficaram conhecidos por suas famosas jaquetas de couro. Porém, não é só isso, meu caro ouvinte. Outro símbolo importante do grupo é um gesto simples, mas repleto de significado.
cabeça baixada, braço erguido e punho cerrado. Esse gesto se popularizou tanto que foi reproduzido nas Olimpíadas de 1968 no México pelos atletas Tom Smith e John Carlo, medalhas de ouro e bronze respectivamente nos 200 metros do atletismo. No entanto, isso não agradou nem um pouco o Comitê Olímpico Internacional, que acabou expulsando os atletas da competição. Para se manter financeiramente, o partido publicou durante 14 anos um jornal semanal direcionado à população afro-americana. Esse jornal continha, entre outras coisas, os princípios básicos dos Panteras, chamados de Plataforma dos 10 Pontos, e também as ilustrações do Emory Douglas, que fizeram muito sucesso na época. A história dos Panteras Negras é repleta de momentos tensos, como a prisão de Huey Newton, cofundador do partido, em 1967. Huey foi detido após se envolver em uma troca de tiros com um policial, que acabou morrendo. Com medo de que Newton fosse sentenciado à pena de morte, os membros do partido organizaram e lançaram a campanha Free Huey, que surpreendentemente recebeu apoio de outros setores da sociedade. Um outro acontecimento marcante foi o assassinato de Fred Hampton, vice-presidente dos Panteras Negras na cidade de Illinois, em Chicago. Aquele lá que a gente escutou falando no início do podcast. O assassinato dele aconteceu em 1969. No início de 2021, esse acontecimento foi retratado pelo diretor Shaka King no filme Judas and the Black Messiah. Fica aí uma indicação caso você queira saber um pouco mais sobre o assassinato de Fred Hampton e sobre a história do Partido dos Panteras Negras. Agora eu acho que já deve ter ficado bem claro a importância que tem o Partido dos Panteras Negras na história da luta contra o racismo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo também. E como tudo que é bom dura pouco, estamos nos encaminhando para o final dessa conversa. O professor comenta sobre o imaginário que foi difundido a respeito dos Panteras Negras. Muita gente tem a impressão de que o Partido dos Panteras Negras era um grupo de luta armada. Isso é errado. Eles se armaram sim para autodefender, que é o direito constitucional de cidadãos norte-americanos. O partido teve um programa muito amplo, reivindicações para emprego, para educação, para saúde, além da questão de autodeterminação e autodefender. Então, por causa disso, foi super importante. Houve na Hollywood, houve na cultura popular essa ideia simplesmente do partido ser negros com armas, mas era muito mais que isso. Era um partido que contribuía em muitos aspectos a um programa da esquerda nos anos 60, juntando vários grupos para avanços no estado de bem-estar nos Estados Unidos, para questões de melhores empregos, além de uma ampla gama de reivindicações antirracistas. Sean Purdy, professor da Universidade de São Paulo, falou um pouco da história do Partido dos Panteras Negras. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode continuar se aprofundando no tema com o texto O Racismo na Terra da Liberdade, da repórter Vitória Batistotti, no site da Jornalismo Júnior. Não deixem de seguir a @Jornalismo Júnior nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Nós, Isabela Oliveira e Regis Ramos, fizemos o roteiro e a gravação deste podcast, com a assistência das diretoras da JPress, Beatriz Hermínio e Jaqueline Silva. A edição é da Natane Cavalcante. A direção é do Bruno Migliozzi, do Gustavo Zanfer e da Natane Cavalcante. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa.